Então, obrigado, pessoal, pela oportunidade, pela presença. Estou aqui com o Carlos, o Deberson, grandes parceiros nossos, grupos inovadores como a Ativos, a BP Bioenergy. O objetivo aqui é a gente trocar experiências práticas, buscar contribuir aí no dia a dia da indústria, de vocês, principalmente num cenário desafiador, com os preços do açúcar pressionados, estímulos para o etanol, novos concorrentes do ponto de vista de energia, usinas solares, eólicas, e toda essa dinâmica, como a tecnologia, a inteligência artificial pode contribuir de uma maneira prática. Claro que vai dar um efeito demonstração aqui no celular. E queria abrir para o Deberson. O que vocês têm feito do ponto de vista para lidar com esses três fatores principais: açúcar, etanol e energia, do ponto de vista de projetos, inovação? Se vocês puderem compartilhar um case prático, melhor ainda. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Igor, Carlos. A gente está num negócio, né, de margem muito baixa, e você tem que ser competitivo em custo, eficiência, enfim. Esses pontos que você está citando de açúcar, energia e etanol, eles naturalmente, eles que comandam se a gente vai ter um ano bom ou se a gente não vai ter um ano tão bom assim, porque é commodity, né? Então, basicamente, a gente tem que ser mais eficiente. Então, a gente vem trabalhando muito forte em ter ferramentas que tirem a nossa necessidade de tanta intervenção, ferramentas que tenham controles mais rápidos e, principalmente, acho que nos primeiros painéis aqui, o pessoal das duas primeiras palestras trouxe a dificuldade em ter mão de obra, em ter especialização, o pessoal que não quer entrar nesse tipo de negócio. Então, os nossos cases que a gente vem trabalhando nos últimos anos, isso já começou tem algum tempo, tem 6, 7 anos, alguns casos, a gente tem trabalhado nisso. Estabilidade, buscando mais estabilidade no processo. Então, quando eu penso, por exemplo, em caldeiras, eu preciso estabilizar para conseguir ter melhores resultados. Eu tenho que escolher melhor o mix. Escolher bem o mix depende muito de uma ferramenta. Então, a gente tem alguns cases para esses também. E eficiência energética, de uma forma geral, é isso, né? Eu aproveitar melhor todo esse contexto de ativos que eu tenho, utilizando tecnologia e usando algumas ferramentas, né? Algumas até com parceria com vocês, com outros colegas também estão aqui, que estão patrocinando também o evento, que falaram no começo. Então, a gente tem bastante ferramenta, bastante case, mostrando estabilidade e resultados nesses pontos. Boa tarde. Então, tá funcionando. Boa tarde e obrigado aí pela oportunidade de participar também desse painel. Eu acho que vou nessa mesma linha, né? Você falou de um cenário desafiador, né? Quando que a gente não tem um cenário desafiador, né? O tempo todo, principalmente com commodities, que a gente trabalha sempre com essa margem mais justa. No caso da Ativos, a gente tem uma situação um pouco diferente. É uma empresa muito voltada para etanol e energia. Então, a energia tem um papel importante no negócio e no resultado, também na receita e no resultado. Então, a gente tem, não só por causa desse momento do açúcar, mas desde sempre, desde o início, uma preocupação muito grande na geração e na exportação de energia. A eficiência energética tem um papel fundamental nos resultados da Ativos. E, por isso, um esforço também concentrado em aumentar a exportação, aumentar a eficiência energética das plantas. Nesse sentido, então, essas iniciativas, por exemplo, de controle avançado, têm ajudado muito em potencializar esse resultado com ganhos significativos. Então, eu acho que o exemplo mais significativo que eu teria nessa parte, nessa pergunta sua, Igor, da eficiência na cogeração. As termoelétricas ganharam uma eficiência diferenciada
por causa da estabilidade operacional que a gente teve com o controle avançado. Não sei se todas as pessoas aqui estão familiarizadas com esse termo de controle avançado, mas basicamente são sistemas de inteligência artificial que leem as informações dos sensores, temperatura, pressão, vazão, e escrevem nos atuadores, nas válvulas, nos motores, nos compressores, de preferência numa velocidade alta, uma vez por segundo, para aumentar a estabilidade e fazer com que os processos se tornem mais eficientes, no caso das turbinas, né? Exportem mais energia. Além dessas aplicações de controle avançado, vocês já têm algum caso de uso de IA generativa, agentes, porque é uma aplicação não, mas é uma tecnologia que está super em moda, está todo mundo falando sobre isso, o ChatGPT está em todos os lugares, mas vocês têm algum caso prático na operação de vocês? Bom, então vou pegar essa pergunta então para comentar. A gente tem uma iniciativa, a gente usa a SUSE, né, que é da iSystem, para... na verdade, estamos fazendo um início de utilização e aí até ensinando a SUSE nesse primeiro momento, o pessoal de processo, o Eduardo, que está mais empenhado nesse assunto no momento, com a formatação e a instrução, o treinamento desse agente de inteligência artificial. Assim, a gente trabalha muito com informação, né? Então a gente precisa da informação e a inteligência e os agentes de inteligência artificial são uma forma muito eficiente de explorar todo o potencial de dados que a gente tem. Os dados estão lá, mas a gente só consegue uma quantidade enorme de dados que a gente estaria disponível, mas para processar, para analisar, para estruturar esses dados, a gente precisa de uma ajuda. A gente vai mais rápido e tem uma amplitude muito maior com esses agentes de inteligência artificial. Isso potencializa e facilita o trabalho de processo. Os engenheiros de processo, eles ganham velocidade e ganham efetividade no trabalho deles com a inteligência artificial preparando as informações, preparando esses dados e disponibilizando de uma forma que fica mais fácil de analisar. Não sei se ficou claro o sentido, mas é esse processo evolutivo que a gente está percorrendo agora. Eu vou tentar não ser repetitivo, porque o Carlos abordou bem o tema. A gente também está nós estamos na mesma página, vamos dizer o seguinte, assim. A gente também estamos em teste com algumas opções, uma delas é a SUSE, que vem fazendo um trabalho interessante. E traz um pouco da última resposta, né, quando eu falei da questão de mão de obra, que também foi abordado em outros temas aqui, e não sendo repetitivo, mas aí a generativa, quando você tem um banco de dados já treinado, ela passa a ser aquele engenheiro que sempre vai evoluir. A gente tem um turnover alto, não sei se é a condição de todos os colegas aqui, mas acredito que seja da maioria, né? Hoje em dia é dificuldade para contratar e você desenvolve, as pessoas acabam, e faz parte da vida, né? Acabam crescendo, tem que ser assim. E essa IA, ela vai ser um banco de dados, né? Ela já está sendo um banco de dados que faz com que o meu processo ele fique mais fácil de ser resolvido os problemas, porque o controle avançado, que foi da pergunta anterior, ele vem para dar uma estabilidade. Só que em algum momento alguma coisa vai sair do controle e vai acontecer. Isso não vai ser sempre 100% preciso, pelo menos a curto prazo. E aí ajuda nesse ponto, ela ajuda a controlar mais numa visão geral da planta, num troubleshooting quando você tem um problema. Então, para nós está sendo bem útil. Eu acredito que não tem como voltar, isso não vai ter volta. Na verdade, até acredito que no futuro as pessoas vão ser cobradas por ela. Vai ser, na minha visão, até o contrário. Hoje a gente vai lá para consultar. Vai chegar em um momento que ela até estava brincando com o Igor, que algumas de agora têm temperamento, né? Ela pode estar mais agressiva, ela pode estar mais feliz, e ela vai chegar de manhã e vai falar assim para os coordenadores, para o gerente:
ô colega, aquele indicador está saindo, dá uma olhadinha lá. E no final do dia ela vai falar, ó, acabou minha paciência, vou ligar para a diretoria para isso ser resolvido porque você não fechou tal válvula. Então, eu acredito que a gente está em teste e, num curto espaço de tempo, eu acredito que isso vai ser dominante, porque realmente tem muito valor e a relação custo-benefício, acho que não tem muita discussão. É interessante esse aspecto, porque então, a tomada de decisão ainda está na nossa mão, né? Então, a IA pode influenciar, ela pode cobrar, né? Mas a gente tem que fazer um movimento também. No fim, e isso eu também estudo inteligência artificial há 20 anos, e no fim, o ser humano ele vai continuar estando no centro. Por quê? Porque existem várias informações não previsíveis que, no fim, somos nós, né, que acabamos assumindo a responsabilidade. Não vai dar para colocar o accountability para a máquina. Sempre vai ter uma pessoa que ela vai ser finalmente responsabilizada por aquelas decisões. É um ponto que a gente tem uma felicidade aqui na E-Systems, é que a gente trabalha com diversos mercados. Então, a gente tem aqui o sucroenergético, mas também temos mineração, farmacêutico, alimentos, cada um diferente em suas capacidades. E onde é que está sendo a pedra do sapato em todos os mercados na implantação de LLM e de agentes? É exatamente o que o Carlos trouxe, é a parte de curadoria dos dados. Muitas vezes, nem dados temos para treinar, mas outras vezes até temos uma quantidade muito grande de dados sem significado. Então, isso não tem utilidade para IA. E hoje, os casos de uso principais, vamos pegar aí do ChatGPT ou do Copilot, é para refinar e-mail. Então, preciso mandar um e-mail para alguém, pega essas características aqui e reescreve esse e-mail para mim. Ou para escrever e-mail em outra língua. Então, preciso desse e-mail aqui em inglês, traduz aí para mim. São os principais casos de uso. É muito pouco para esse tipo de tecnologia, e essa falta de aplicação, ela acontece principalmente por essas tecnologias não terem acesso aos dados principais das empresas. Por quê? Problema de segurança. Ninguém quer seus dados na internet. Então, você não vai pegar ali uma base de dados proprietária, copiar e colar para o ChatGPT para ele fazer uma análise de diagnóstico, tipo, desafio de segurança. Então, cuidar que esses dados eles tenham uma curadoria, segurança necessária e conectar esses dados com a LLM são os principais desafios dos times de TI de todas as indústrias, não só aqui na sucroenergética, mas em geral. E a velocidade que os grupos conseguem acelerar isso é esse ganho de produtividade, de velocidade, de análise. Então, trazer isso o quanto mais rápido para os times de engenharia é o que faz a diferença. Porque, no fim, a gente tem que treinar as pessoas cada vez mais rápido. Porque a gente tende até a ficar com elas cada vez menos tempo. Então, como é que a gente amplia esse impacto das pessoas enquanto elas estão conosco? Acelerando essa curva, isso fica muito melhor. Outro ponto de integração, aí saindo um pouco da IA, né, mas é algo que está acontecendo de maneira generalizada no mercado, é essa centralização de conhecimento no corporativo. Muito se tinha na autonomia nas usinas. E agora, cada vez mais, essas iniciativas de Control Tower, de padronização de operação no corporativo, isso tem aumentado a previsibilidade da operação, mas, ao mesmo tempo, gera uma sobrecarga de análises pelo time corporativo de engenharia, principalmente. Então, queria saber de vocês, se vocês estão tendo iniciativas nesse sentido, como é que está sendo, e, de preferência, compartilhar alguns aprendizados com o pessoal. Olha, esse é um bom ponto. A gente começou isso há pouco tempo, é bem recente, mas a gente evoluiu muito, né? 1 ano e meio, 2 anos, assim,
com essa visão realmente de corporativo. Vou pegar um pouquinho da fala do André, que ele falou lá no começo, na abertura, onde ele fala que lá 20 anos, 15 anos, a gente falou de COI, né, de centralizar tudo num lugar, então tirar das áreas e trouxe para um COI. Hoje a gente opera uma usina à distância, isso é facilmente feito. Do mesmo jeito que a gente pode operar uma planta, e é possível, tem uma série de coisas de discussão, latência, né? Estou olhando para o meu colega aqui, o Danilo Cabrini, que está ali. Se eu falar para ele que vou operar à distância, ele não vai ficar muito feliz, mas é possível, não quer dizer que vamos fazer, né? Mas do mesmo jeito que é possível operar, você tem facilidade hoje para, basicamente, consultar e tomar decisões que não necessariamente tem que estar na planta. Quando você tem uma usina ou uma fábrica só, não faz muito sentido você pensar nisso, até porque é uma fábrica só. 2, talvez. Quando você tem 11, você passa a ter um negócio que chama escala, sinergia. Não faz sentido você ter toda a decisão tomada local, porque você não está pegando o melhor de cada processo. E aqui não é uma avaliação pessoal. O que eu quero dizer com isso? Não é de uma pessoa que está lá. Nós estamos falando de competência, eu estou falando de quantidade de dados. Se a gente fala que a gente está evoluindo para ter muitos dados, tomada de decisão autônoma, máquinas cada vez mais inteligentes, hoje que a computação já não é uma barreira mais, qual é a lógica de você ter decisões locais com poucos dados? Porque você passa a ter uma visão muito maior do todo e você consegue centralizar ferramentas, ensinamentos, engenharia de forma geral. Então a gente tem feito pilotos, obviamente. É um negócio que tem margens pequenas, então não dá para chegar aí fazendo tudo de uma vez. Então você faz muito piloto, você pilota por um bom tempo. E nesses pilotos, respondendo no final da tua pergunta, a gente tem encontrado o seguinte: olha, tem mais um ponto que eu estava esquecendo. Todo mundo em planta sempre vai estar correndo, porque você tem muito problema no dia a dia. Sempre. Então, quando você está fora desse mundo de correria do dia a dia, você consegue parar para pensar no processo, que é o que dá dinheiro. Estava brincando com o Igor esses dias, conversando com o Igor, com outros colegas, que quando a gente foi criar essa parte de torre, a gente focava só em manutenção. Eu venho da área de manutenção e o objetivo era fazer controle de preditiva. E quando a gente começou a instalar a torre, eu tenho um ano e meio lá, mais ou menos, um ano, eu acho que nós falamos sobre preditivo umas 2 vezes, porque o resultado em processos fazendo isso não sei quantas vezes maior. Assim, é um negócio que nem parei para fazer conta, que não precisa. A diferença é muito grande. Então, centralizar tem trazido para nós, em alguns, como é um piloto, em alguns cases, aumento, por exemplo, o recorde de mix em uma usina, porque você tomou decisão centralizada e você falou, olha, você não está com o melhor processo é esse. Mas quem está na planta não sabe? Claro que sabe. A pessoa tem esse conhecimento, mas ela não consegue parar para ver. Então, essa, para mim, é a grande vantagem, pelo menos, que a gente tem encontrado. Bom, do nosso lado, nós temos já 2 torres. Uma torre da logística interna, inbound, e da logística externa também, né? A parte de produtos. E agora a gente está trabalhando num projeto da integração das torres, da integração end-to-end, que nem você falou, que pega o processo todo, desde o plantio, vamos dizer, dos tratos culturais até o produto final. Então a ideia é realmente fazer a torre das torres e, obviamente, também como foi falado em palestras anteriores, a gente não faz nada sozinho, temos vários parceiros para montar, para construir esse projeto integrado. A Pentagro é um parceiro da torre integrada, da Torre das Torres, a Systems também. São vários parceiros, não é um projeto simples, mas é um desafio bacana. E principalmente, quer dizer, envolve outros aspectos, né? E aí entra o fator humano que a gente estava falando antes, né? A questão cultural, a questão de capacitação também, são profissionais diferentes, é outro perfil de profissional que a gente precisa estimular a capacitação e estimular o desenvolvimento desses profissionais. Quer dizer, é uma mudança grande, né? Uma mudança cultural e é necessária, né?
todos esses aspectos têm que convergir. Senão, é muito difícil de fazer essa transformação. É um ponto que a gente estava conversando mais cedo, tendo um número razoável de usinas, acima de 3, 4, olhar processo a processo, qual é o benchmark que eu tenho e por que as outras elas estão operando com ineficiência, por que a gente não tem esse grau de disponibilidade. E aí isso trazer essas reflexões para gerar essas mudanças, sejam em treinamentos, investimentos, modos operacionais, e isso puxando a barra do grupo todo para cima. Então, sem essa visualização holística, né, não só holística de uma usina, mas holística de todas as usinas em paralelo, fica muito... E ter tempo, porque uma coisa é estar lá sendo cobrado para entregar o número todo dia. E eu falo muito isso. É quase uma mágica, a pessoa está lá tendo que entregar o resultado de uma maneira eficiente e falar, e além de tudo isso, e liderar essas pessoas, inove. Então, ter um time que tenha menos pressão diária e tenha mais visibilidade para conseguir induzir essa inovação é muito importante. Por isso que essa iniciativa de trazer vamos botar o COI dos COIs, né, ou a torre das torres, é tão importante. Igor, se me permitir, claro. Eu queria fazer mais um comentário, que é a questão da padronização, né, que permite, eu acho que está no contexto da sua pergunta, e aí a gente tem uma situação também um pouco diferente na Ativus. Nós temos 4 usinas que são iguais, idênticas, né? Idênticas, o projeto é igual. Mesmo layout. Mesmos equipamentos, e temos 3 usinas que são muito parecidas, né? Praticamente iguais, são bem equivalentes. Os resultados são diferentes nessas usinas. Mesmo as usinas que são iguais, a gente tem resultados diferentes. Uma parte disso é a cana, obviamente, que traz uma variabilidade grande no setor, né? Agronegócio está sujeito à matéria-prima, mas uma parte disso é padrão de operação. E essa questão de padronizar tem um ganho, estou falando da indústria, mas serve o mesmo racional serve para a agrícola também. E quando você faz essa padronização, obviamente você padroniza pelo melhor. Então, no processo de benchmarking, a padronização é um ponto fundamental. Essa integração toda do processo, o COI dos COIs, a torre das torres, permite você ter mais objetividade, mais efetividade nesse processo de benchmark. Com certeza. Um dos pontos que a gente vê de aumento de eficiência e competitividade de uma maneira eficiente do ponto de vista de capital são as parcerias. Então, a abertura que a indústria tem para realizar benchmarks, as trocas, as visitas, né, que tem na indústria sucroenergética é um diferencial muito grande em relação à maioria, que trabalha muito mais fechada, então a petroquímica, a indústria de mineração, inclusive as parcerias e essas sinergias entre os fornecedores. Então, por exemplo, a gente trabalha em parceria em paralelo com a Pentagro, com a Intelup, estou conversando com o Bruno sobre aumentar a integração. Então, como é que a gente gera essa inovação no ecossistema para impactar cada vez mais o setor como um todo? O LIF já tem 18 anos, né, de IA, as patentes. Hoje, a gente está lançando a SUSE, a nossa agente de inteligência artificial para a indústria sucroenergética. Então, se você tem o LIF, converse com a gente, porque vocês já vão ter um acesso aí antecipado, como o pessoal da BP Bioenergy, da Ativus já tem. E mais do que isso, né? Converse conosco, passe no nosso stand, vamos conversar sobre esses impactos da inteligência artificial, porque, como hoje não tem nenhuma usina sem supervisório,
em 5 anos, não vai ter nenhuma usina sem inteligência artificial. O ganho de competitividade desse tipo de tecnologia será determinante do ponto de vista que o avanço de automação foi há 10, 15 anos atrás. Só que nessa época, como o CAPEX era muito intensivo, os grupos tiveram mais tempo para se adaptar. Agora a gente não está falando mais de ativos de equipamentos, a gente está falando de software. E software anda muito mais rápido do que, inclusive, as pessoas. Então, estava conversando com o Carlos e também com o Deberson. Qual é o grande ponto? Não é questão de ser a iSystems, ou a Pentagro, ou a Inteloop, ou outro fornecedor. O ponto mais importante é: comecem a experimentar com inteligência artificial na indústria de vocês. Essa curva de aprendizado é determinante, não só para as organizações, mas nós como profissionais. Porque a IA, ela não vai substituir o ser humano, mas ela vai multiplicar a nossa capacidade de produzir, de impactar. E essas pessoas que utilizarem a IA bem, essas pessoas que vão se destacar. E hoje é o equivalente de uma pessoa procurar emprego sem saber o Office. Tem alguém aqui que não sabe mexer no Office? Provavelmente não. Em 3, 5 anos, não saber o Office hoje vai ser o equivalente de não saber a IA no futuro. Então, quanto mais cedo a gente conseguir compartilhar esse conhecimento e a gente experimentar, mais importante vai ser para os nossos grupos e para nós mesmos. Queria abrir, Deberson, algumas recomendações finais, sugestões, conselhos, para a gente fechar aqui com algo prático e o pessoal conseguir aplicar. Acho que a gente abordou bastante tema aqui, né? Fez um fechamento legal. Acho que, de novo, né? É um setor complexo, um setor com baixa margem. Não dá para inovar em tudo, não dá para inovar numa velocidade que talvez outros negócios consigam. Mas tem que começar, tem que fazer teste, tem que pilotar. Mas, principalmente, pilotar com destino, né? Saber para onde você... Quando a gente fala de fazer torre, ou utilizar IA, a torre das torres, ou IA, enfim, não é um negócio solto, né? Você está tomando essa decisão porque você, por exemplo, quer estabilizar processo, quer padronizar processo, tem dificuldade com turnover, e aí você quer acelerar curva de desenvolvimento de profissionais. Então, eu acho que, pelo menos é a forma que a gente está fazendo, é a forma que a gente enxerga, é criar sempre um plano para 5 anos, entender como que isso se adapta, e pilotando, fazendo seus pilotos e mantendo o foco aí para chegar nessa redução de custo e aumento principalmente de eficiência, que acho que são os pontos principais. Boa, complementando. Não apliquem tecnologia por aplicar tecnologia, essa ideia é ruim. Então, encontrem um problema relevante para resolver através da tecnologia. Então, através desse problema e gerando ganhos para a companhia, aí vale a pena. Não entrem no modismo, não é isso que eu estou falando, e nem a gente propaga isso, mas assim, também não fiquem tentando resolver os mesmos problemas das mesmas formas. Então, encontrar um problema que faça sentido, mas se resolver de uma maneira diferente, de preferência com essas novas tecnologias. Carlos? Bom, eu acho que eu vou um pouco nessa linha, então. Quer dizer, a tecnologia não pode ser o fim, né? É um meio para a gente ter mais competitividade. Acho que a gente está falando, no final das contas, de ganhar competitividade num negócio que é desafiador, que é commodities. Então, qualquer ganho de competitividade é significativo, tem impacto. Com relação assim, perspectivas, recomendações, sugestões, eu acho que essas tecnologias digitais, elas é uma realidade, está acontecendo, vai acontecer cada vez mais, vai se consolidar. A gente digitalizar o que existe é um grande passo, e é super importante. É fundamental, nós temos que fazer e vai acontecer. Mas não pode ficar só nisso. A grande oportunidade que a gente tem é ir além da digitalização do que existe
e repensar, realmente repensar os processos, repensar a forma que a gente faz hoje, e essa que é a grande, assim, é o passo mais significativo, é a oportunidade que a inteligência artificial está dando para a gente. Assim, é um presente que a gente recebeu com a entrada da inteligência artificial, de poder repensar, redesenhar o que existe. Além da digitalização, dar esse passo adicional, eu acho que assim, é uma obrigação que a gente tem hoje, com essa possibilidade da inteligência artificial.